A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak. Essa é a nossa programação Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. Todos os dias nós temos uma videoaula falando sobre Ministério Infantil e te ajudando a melhor desempenhar o trabalho na obra do Senhor. Nós estamos com uma série de aulas sobre o culto infantil. Se você ainda não assistiu às outras videoaulas falando sobre o culto infantil, busque no nosso canal e nós vamos nessa videoaula falar sobre a importância da presença de Deus no culto infantil. Infelizmente, para muitos, culto infantil é só um momento de diversão, um momento de agitação, e muitas vezes a presença de Deus não é sentida de uma forma real, impactante na vida das crianças. Nós precisamos entender que o culto é um momento de termos um encontro real e verdadeiro com Deus. Então nós vamos conversar o quanto é importante o desenvolvimento espiritual do culto infantil, a busca pela presença de Deus e algumas dicas importantes para tornar o teu culto infantil um momento de encontro real e verdadeiro com Deus. Fique até o final da aula, vai compartilhar, já compartilha com teus amigos, com o máximo possível de pessoas. Coloque para nós da onde você está nos assistindo, deixe o teu comentário se gostou ou não dessa aula, se inscreva no canal, porque isso é importante para tornar nosso canal mais relevante. Então, ponto 1, vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade no culto infantil, o quanto isso é importante. Muitas vezes estamos tão correndo para preparar uma atividade para as crianças na igreja que esquecemos da parte mais importante, que é a parte espiritual. Muitas vezes a liderança do Ministério Infantil prepara todos os recursos, mas esquece de pedir realmente que a presença de Deus seja real e verdadeira no culto infantil. Então, pastor, o quanto é importante a parte espiritual, a espiritualidade dentro do culto infantil? Primeiro, entender que espiritualidade no culto infantil é a presença ativa de Deus guiando e transformando o coração das crianças. Nós precisamos ensinar as crianças constantemente que culto não é para assistir culto. Infelizmente, nós estamos vivendo numa igreja que vai assistir culto. Então, vou ver uma apresentação bonita, vou ouvir uma música que eu gosto, ouvir uma palavra motivacional e vou ser um espectador no culto. Precisamos mostrar para as crianças que nós vamos oferecer um culto a Deus. É o momento que a criança vai ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Ela vai falar com Deus e Deus vai falar com ela. Ela vai oferecer a Deus a sua adoração e o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela. Então, o que é um culto infantil espiritual? É um encontro com Deus, quando eu vou me encontrar com Deus e oferecer ao Senhor o meu louvor, a minha adoração, os meus dons e talentos e deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Nós precisamos que as crianças saiam do culto infantil e digam: Deus falou comigo, o Espírito Santo tocou na minha vida, eu quero voltar para o próximo culto infantil. Então, espiritualidade no culto infantil é um momento de encontro real e verdadeiro com Deus. Ouvir a voz de Deus e deixar o Espírito Santo agir no nosso coração. Um culto infantil espiritual não é um culto para diversão, mas para aprendizagem da palavra de Deus. Nós precisamos deixar de ter culto infantil só com diversão. Muitas pessoas se esquecem, o culto infantil ele deve ser atraente, deve ter uma programação envolvente, mas o mais importante, deve ter um ensino sadio da palavra de Deus. A criança deve estar ali para aprender realmente como servir a Deus e como colocar em prática. Então, um culto infantil espiritual é um encontro real com Deus, cuja diversão e o envolvimento deve estar voltado ao ensino sadio da palavra de Deus.
Um culto infantil espiritual também é um momento de adoração genuína a Deus. Então a criança vai ter um momento de expressar o seu louvor através do cântico a Deus, através de tocar um instrumento. Então vai fazer adoração real e verdadeira com Deus. Vai ter um momento de falar com Deus através da oração, momentos de oração nesse culto, para que busque realmente a presença de Deus. Outra coisa, vai estar com o coração aberto e o coração sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é aquele que está conosco todos os momentos, nos guiando, nos orientando, nos confortando. Então ele não é um Deus de segunda classe, ele é aquele que veio para estar no lugar de Jesus Cristo até a volta de Jesus aqui na terra. A presença do Espírito Santo deve ser real e verdadeira. E por fim, devemos ensinar a criança a desenvolver uma relação verdadeira com Deus desde cedo. Mostrar para a criança que ela pode ter uma relação verdadeira com Deus desde cedo. Não é porque é criança que Deus olha para ela e a despreza, mas Deus quer ter uma relação real e verdadeira com ela. Então, primeiro ponto, um culto espiritual é um momento de encontro real com Deus, cujo ensino da palavra vem para transformar o coração da criança, onde o Espírito Santo deve trabalhar e atuar no coração da criança e onde a relação com Deus deve ser cultivada desde cedo. Então, quando você vai preparar um culto infantil que seja espiritual, deve pensar nessas coisas. Gostou desse tópico? Quer aprender mais sobre o culto infantil? Um curso online do Instituto Barak, o culto infantil envolvente. Aprenda a envolver as crianças, transformar o culto infantil da tua igreja num evento impactante, transformador e espiritual. Principalmente, faça o curso online. Mande para nós pelo WhatsApp 1998-235-2607. Quero saber mais sobre o curso Culto Infantil Envolvente, nós vamos te ajudar. Ponto 1, cheque. Vamos agora para o ponto 2, que é importante na nossa aula. Ponto 2, como manifestar a espiritualidade no culto infantil. Então, como deixar esse culto infantil mais espiritual? Primeiro, oração genuína com as crianças. Então, ter momentos de oração e busca da presença de Deus no culto. Nós sabemos que muitas vezes as crianças não estão acostumadas com o hábito da oração. E outra coisa, as crianças conseguem orar por um tempo mais resumido, mas reserve no culto, às vezes 5 minutos, para que as crianças dobrem o joelho, orem buscando a presença de Deus. Reserve no culto um momento que, se as crianças são pequenas, para fazer uma oração responsiva com ela. Você ora e ela repete, mas para pedir a presença de Deus nos corações. Então, como é que eu torno o culto infantil mais espiritual? Tendo momentos de oração e busca pela presença de Deus no culto infantil. Segundo, trazendo para a criança louvores que toquem o coração e que a criança entenda aquilo que ela está cantando. Pegue a letra do louvor, explica para a criança o que ela está cantando, mostre para ela o que ela está adorando. Outra coisa, tenha momentos de discipulado explicando o que é o louvor, o que é a adoração, por que nós adoramos a Deus. Quando eu entendo o sentido da oração, o meu culto, o meu louvor, ele abre o coração. Eu falo assim que, como adulto, quando você entende a letra do louvor, o que está sendo cantado, o teu coração se quebranta. Com a criança é muito importante. Então, explique para a criança o que ela está cantando, mostre para ela a importância da adoração no culto, e isso vai tornar o culto mais espiritual. Outra coisa, traga ensino da palavra de Deus, ungidos pelo Espírito Santo. Traga homens e mulheres comprometidos com uma vida de oração, com prática da palavra, com amor pela palavra, com palavras bíblicas para a criança. A pregação infantil deve ter base bíblica inspirada pelo Espírito Santo. Não importa ter os melhores recursos visuais, não importa trazer bonecos para dançar, se o pregador não estiver debaixo da unção do Espírito Santo. Então, o culto infantil se torna espiritual quando o homem de Deus, a mulher de Deus, prega na unção do Espírito Santo.
Outra coisa importante, traga momentos de reflexão. Então promova no momento, um momento que vamos parar. Olha, agora a gente vai parar tudo para ter um momento de oração, para a gente entender o que estamos fazendo, como estamos adorando a Deus e pedir para Deus se fazer presente nesse culto. Isso é importante. E outra coisa, traga para as crianças atos de serviço e amor. Diga para as crianças, olha, sirva a Deus com teus talentos, dê momentos e oportunidades para as crianças exercer seus dons e talentos no culto infantil. Isso vai mudar totalmente a maneira delas cultuar. Ponto 2, cheque. Gostou desse ponto? Deixe para nós, de onde você está assistindo essa aula. Deixe no comentário aí o que foi importante para você até agora, o que você já pratica, o que ainda não pratica. Vai lá em compartilhe essa aula com o máximo possível de pessoas. Pastor, como é que eu deixo o culto infantil mais espiritual? Promovendo momentos de oração, levando a criança à adoração sincera e verdadeira, explicando para ela o que é adoração, o que é o louvor e por que cantamos. Terceiro, trazendo pessoas que ensinem a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. Quarto, promover momentos de reflexão e mostrar para a criança o quanto é importante aquilo que está sendo feito. E quinto, dando oportunidade da criança exercer seus dons e talentos no culto infantil. Ponto 3, dicas para tornar o culto infantil mais espiritual. Já sei que Deus falou no teu coração e você está agora dizendo como eu vou fazer para buscar realmente a presença de Deus no culto infantil. Primeiro, tenha preparação espiritual no culto, antes do culto infantil. Promova momentos de oração. Olha, convide as crianças para orar pelo culto infantil. Tenha momentos de jejum com as crianças na semana do culto infantil. Se prepare espiritualmente, esteja pronto para que Deus vai fazer, mas traga essa preparação. Segundo, crie um ambiente propício. No ambiente da adoração, no ambiente do louvor, do culto, um culto organizado, um culto bem planejado, um culto cuja música, a pregação e a liturgia do culto leve a crianças a ter um encontro real e verdadeiro com Deus, é muito importante. Infelizmente, às vezes a gente vai num culto infantil, um culto desorganizado, as coisas todas feitas sem organização, isso é muito triste. Então traga um ambiente propício para adoração. Terceiro, promova a participação ativa das crianças, desperte no coração da criança o desejo pela presença de Deus, o desejo de sentir Deus de verdade, ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Primeiro, você tem de ter uma vida de verdade com Deus. O líder, a liderança deve ter intimidade com Deus, e isso vai inspirar as crianças a ter intimidade com Deus. Segundo, ensine sobre o quanto é importante buscar a presença de Deus para as crianças. E terceiro, dê oportunidade que elas venham fazer isso. Outra coisa importante, traga recursos que toquem o coração da criança. Traga louvores no culto infantil que quebrante o coração da criança. Traga histórias no culto infantil que leve ela a ter desejo de ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Faça do culto infantil um momento de encontro com Deus. E por fim, valorize o momento que vocês estão passando na presença de Deus. Mostre para a criança que não tem nada mais importante do que aquele momento na presença de Deus. Desliga celular, desliga tablet, desliga todos os equipamentos eletrônicos. Diga para a criança, olha, Deus está nesse lugar, precisamos ter reverência, vamos buscar a presença de Deus. E você vai ver Deus mover o coração da criança. Começa a partir de hoje a dizer para Deus, Deus, eu quero que no próximo culto infantil a tua presença inunde o templo, que as crianças e os adultos sejam impactados pela tua presença. Se o teu coração estiver voltado a isso, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Gostou? Quer fazer um curso online que vai mudar completamente o culto infantil da tua igreja? Culto infantil envolvente, WhatsApp 1998-235-2607. Quero participar do curso online sobre o culto infantil envolvente e vamos te passar todos os detalhes.
quer fazer um curso básico de teologia com especialização, são 12 matérias sobre ministério infantil, WhatsApp 19982352607, vamos te passar todos os detalhes. Instituto Baraque, abençoando a tua vida com conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.